Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade no estudo que nós iniciamos no livro de Neemias. Obrigado. Eu achei que eu ia ficar sem água hoje. Bom, nós tivemos então na quarta-feira passada pensando sobre este servo do Senhor, Neemias, né? Temos visto algumas coisas a respeito deste livro, muito importante para as nossas vidas, que traz grandes ensinos para nós, né? Ao vermos Neemias se dispondo realmente ao Senhor para reconstruir os muros de Jerusalém. Nós temos observado na quarta-feira passada sobre este livro, temos pensado já alguns versículos do primeiro capítulo, e muito interessante, né, nós observarmos e lembrarmos então de todo este acontecimento que se deu aqui, e lembrarmos que tudo aquilo que Neemias vem mostrando então a nós aqui, isto veio por causa de um acontecimento já no passado, como nós lemos lá em Crônicas, 2 Crônicas 36, o versículo 17 a 21, vamos ler ele novamente, só para nós lembrarmos de todo este acontecimento. 2 Crônicas 36. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos, e Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Nós vemos aqui então o que aconteceu ali em Jerusalém, né? Que Jerusalém não foi poupado, né? E Deus então os entregou nas mãos de Nabucodonosor, e ele os levou para o cativeiro na Babilônia, né? Nós podemos ver então aqui, como nós já havíamos lido os primeiros versículos de Neemias, né? Vamos ler novamente aqui, só para nós relembrarmos e entendermos realmente o que está acontecendo aqui com Neemias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província
passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Tínhamos lido até este versículo 7, né? E tiramos alguns pensamentos até aqui. E como nós tínhamos pensado já, aqui nesse versículo 7, Neemias está, então, confessando ao Senhor, dizendo tudo aquilo que eles tinham feito contra o Senhor, né? Relembrando de todo este acontecimento e o porquê o povo judeu tinha sido levado para o cativeiro, né? E foi justamente por causa do pecado, da desobediência a Deus, né? O versículo nos diz, Neemias diz aqui, no versículo 7, que agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e à lei que deste a teu servo Moisés. Ou seja, o povo vivia em total desobediência contra o Senhor, em total desobediência contra Deus, e isso então fez com que Deus entregasse eles na mão dos babilônicos, né? E nós vemos que a destruição ali foi total. A destruição foi uma destruição total, quando eles queimaram todos os templos e levaram todos os utensílios, todo o ouro, tudo aquilo que existia em Jerusalém. Então foi tudo levado para a Babilônia. Os babilônicos levaram tudo e deixou então Jerusalém em total miséria e destruição, né? E o versículo 8, Neemias, então ele continua a sua oração e ele diz assim, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. O versículo 9 diz, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Aqui nós podemos ver que Neemias ele está relatando algo muito interessante com relação ao que a aliança que Deus tinha feito com Moisés, que era uma aliança condicional, né? O que seria uma aliança condicional, né? Ele responde isso a nós justamente nesse versículo, quando fala assim, se vocês foram infiéis, o que Deus faria? Espalharia pela terra. Ou seja, se foram infiéis, não serão abençoados. Não serão abençoados se forem infiéis. E o versículo 9 ele diz, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por vários lugares, mais distante que seja,
eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu escolhi. Eu os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Ou seja, isso é uma aliança condicional. Se fizer de forma correta diante de Deus, vão ser abençoados. Se fizer de uma forma incorreta diante de Deus, não serão abençoados. Incondicional é algo que não muda. O amor de Deus para com as nossas vidas é incondicional. O amor de Deus não muda para com as nossas vidas, para com o ser humano. O amor de Deus sempre é o mesmo, mas no caso da aliança feita aqui, era condicional. Obedeceu, bênção; desobedeceu, maldição. Foi o que aconteceu então com o povo judeu aqui, com os judeus, que foram todos então levados de Jerusalém. E é onde aconteceu então a destruição total, uma devastação terrível ali em Jerusalém, que foi destruído então os muros, foram queimadas as suas portas, e tudo isso aconteceu ali em Jerusalém. E quando nós pensamos sobre os muros destruídos, os muros derrubados ali em Jerusalém, foi quando então acabou toda a sua proteção. Não havia mais proteção em Jerusalém. E quando Anani então chega lá e conta para Neemias tudo o que estava acontecendo, que o povo estava vivendo em uma miséria e desprezo total, era justamente por causa que não tinha mais a sua proteção, e nem as portas das cidades. Se formos pensar nas portas, para que serviam as portas? Tudo ali em Jerusalém era feito onde? Nas portas. O julgamento do povo era feito nas portas. Os juízes, eles se reuniam nas portas para julgarem todos os acontecimentos da cidade. Ou seja, então, como tudo foi destruído e as portas queimadas, não existia segurança nenhuma. Não existia ninguém para proteger o povo que restou, o povo que ficou. Não tinha nada de lucratividade, tudo em uma miséria total que se vivia então ali em Jerusalém. Este foi o relato então que Anani passou para Neemias. Anani, ao encontrar com Neemias, e Neemias pediu então um relato sobre tudo isto, foi o que ele passou. E quando Neemias então ele decide orar ao Senhor, antes de fazer isso, ele lamentou e chorou por aquele povo, mostrando o seu sentimento, a vontade e o desejo de ajudar o povo ali em Jerusalém. Ele chorou, ele lamentou, e o versículo nos diz que ele orou, jejuou e clamou ao Senhor, pediu a direção de Deus, então, para que ele pudesse ser usado por Deus e fazer algo por Jerusalém. Ele pediu em primeiro lugar a direção de Deus, e quando ele então entra na sua oração, ele vai orando e relatando a Deus os acontecimentos, relatando a Deus o pecado em que eles viviam. E não o pecado só do povo, ele mesmo se incluiu junto com eles neste pecado de desobediência diante de Deus. Ele então faz a sua oração, ele se reverencia diante de Deus, ele confessa os seus pecados diante de Deus, reconhece o erro em que estavam vivendo diante de Deus, e ele reconhece a vontade de Deus para com a vida deles, Quando que ele reconhece essa vontade? Quando ele diz: Senhor, se formos infiéis, vamos ser espalhados, mas se formos fiéis,
ao Senhor, cumprirmos os teus mandamentos, vamos ser ajuntados novamente e vamos receber as bênçãos do Senhor. O versículo 10 ele diz: estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Né? Lembrando de quando o Senhor libertou o povo do Egito, tirou da escravidão, tirou todo o seu povo daquela escravidão, e ele está dizendo: Senhor, este é o seu povo, são os teus servos. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze o que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Sabe, quando Neemias, então, ele entra nesse período de oração, que foi um período bem longo, 4 meses orando, por uma causa é bastante tempo, né? Mas ele se entregou, ele se lançou diante de Deus. Primeiro ele foi buscar o recurso de Deus, primeiro ele foi buscar a ajuda de Deus, para que Deus mostrasse, para que Deus o usasse, e fala: Senhor, me usa, me mostre, Senhor, me ajude, eu preciso. O povo precisa de ajuda, mas eu preciso ir lá, eu preciso fazer alguma coisa para Jerusalém e para o povo do Senhor. Então ele entra neste período de oração em jejum, jejuando e orando diante do Senhor. Isso é algo muito importante e algo essencial nas nossas vidas, de buscarmos ao Senhor em tudo aquilo que formos fazer e realizar primeiro nas nossas vidas. Buscarmos a direção de Deus, assim como Neemias fez. Né? E ele termina este capítulo dizendo sobre o que ele fazia, o seu trabalho, qual era a função dele. Ele diz: e nessa época eu era copeiro do rei. Né? O que é ser um copeiro do rei? Era algo muito importante. Era um serviço importantíssimo, né? E que na época era algo assim que eu acho que todos queriam viver lá no palácio. Né? O que o copeiro do rei fazia? Ele bebia o vinho antes do rei, né, para ver se o vinho não estava envenenado. Ou seja, então o melhor vinho quem bebia era ele, né? A melhor comida, quem comia? Neemias. Ele comia a melhor comida antes do rei, né? Ou seja, um homem de muita influência ali no palácio, de grande confiança do rei também, porque ele tinha que experimentar, ou seja, fazer tudo antes do rei. Tudo que era feito, tudo que era levado diante da presença do rei, Neemias em primeiro lugar. Primeiro ele, depois o rei. Ou seja, ele era mais importante do que o rei. E o serviço de Neemias ali, então, era esse: copeiro do rei. E quando nós entramos, então, no capítulo 2, e Neemias aqui, ele vai comparecer novamente diante do rei para cumprir o seu serviço, para exercer ali o seu trabalho, a sua função, a qual era destinada a ele ali naquele lugar, né? E ele começa dizendo assim, ó: no mês de Nisan, que esse já é outro mês, né? Nós lemos lá no capítulo 1, o mês de Quisleu, que é novembro e dezembro, e agora o mês de Nisan, que é então março e abril. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei.
Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Veja agora o que começou a acontecer na vida de Neemias. Neemias estava orando há quanto tempo? 4 meses. Orando e pedindo a direção de Deus, para que Deus o ajudasse, para que Deus mostrasse, para que Deus o encaminhasse, porque ele sentiu esse chamado de Deus e ele queria ir até Jerusalém, reconstruir aquele lugar, levantar aqueles muros novamente. E aqui então, quando ele vai servir o rei, a primeira coisa que o rei vê é uma tristeza no semblante de Neemias. E ele pergunta: por que, Neemias, que você está tão triste assim? Ou seja, o rei nunca tinha visto Neemias triste. Provavelmente ele era um cara muito alegre, feliz da vida, e o rei encontra agora uma tristeza muito grande em seu semblante. E ele diz: esta tristeza só pode ser do coração. O que Neemias sentiu nesse momento? Medo. Neemias, ele ficou com medo. E com muito medo, eu disse ao rei. O rei fez uma pergunta para ele: por que, Neemias, que você está triste? Neemias sentiu medo neste momento. E ele disse: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Como que eu posso, rei, não estar triste, se a cidade em que meus pais foram sepultados está em total ruína, está destruído, e foi tudo queimado pelo fogo? Neemias, ele sentiu medo aqui, quando o rei perguntou isso a ele. Ele nunca tinha se mostrado triste diante do rei, e o rei então observa essa tristeza em seu semblante e diz que isto só poderia ser do coração. Neemias pensou: e agora? E agora? O que eu vou fazer? O rei está vendo que eu estou triste. E se eu estou triste, é porque eu quero ir lá e reconstruir os muros. Só, irmãos, que reconstruir os muros de Jerusalém, levantar tudo aquilo novamente, aquelas proteções, e levantar aquelas portas todas de novo e reconstruir tudo aquilo, não era tão simples assim. Porque antes de tudo isto, tinha sido levantado um decreto que ninguém jamais poderia fazer isso. Ninguém poderia levantar novamente os muros de Jerusalém. E o povo só voltou novamente então para Jerusalém, só voltaram do cativeiro, porque aqueles babilônicos que levaram o povo judeu cativo, eles tinham sido dominados. E ao serem dominados, eles foram então levados de volta, todos aqueles que estavam cativos foram levados de volta às suas origens. E eles só voltaram por causa disso. Mas quando eles voltaram, encontrou tudo destruído. Este é o motivo que eles foram para as províncias. Porque não tinha como viver ali em Jerusalém. Não tinha ninguém com ânimo mais para reconstruir, para levantar aqueles muros. Então, Neemias foi tocado em seu coração e se dispôs a ir reconstruir os muros. Mas ele buscou a direção certa. Em primeiro lugar, ele buscou a direção de Deus.
ele buscou a direção de Deus para poder ir até Jerusalém e reconstruir os muros. Então, como havia um decreto que isso jamais poderia ser feito, mas Deus, ele usa de uma forma tão grande, Deus usa, ele usa de uma forma tão poderosa, que quando Neemias busca então a direção de Deus e se entrega a Deus para fazer tudo isso, Deus começa então a agir. Porque Neemias chega diante do rei, o rei faz essa pergunta, e ele já responde: como eu não poderia estar triste, se Jerusalém está tudo destruído, os seus muros estão derrubados, suas portas estão queimadas e os templos todos queimados, tudo destruído. Como não estaria eu triste? O versículo 4, a resposta do rei. Então o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Imagina, irmãos, a situação de Neemias, a cena que está acontecendo aqui. O rei pergunta para Neemias da tristeza dele. Ele fala o motivo da tristeza. E o rei pega e pergunta para ele: então, Neemias, o que você gostaria de pedir? O que você quer me pedir, Neemias? Pode pedir. Veja, irmãos, o que acontece. Então, orei ao Deus dos céus. Esta foi a oração mais rápida que Neemias fez na vida dele. Neemias passou 4 meses orando. E agora ele chega diante da presença do rei, e o rei pergunta para ele: o que você gostaria de pedir, Neemias? O que ele faz? Ele ora ao Deus dos céus. Eu não sei que oração que ele fez aqui, mas ele deve ter falado: Senhor, é agora, me ajuda. E Neemias, então, ele começa a falar com o rei, e ele diz assim: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Neemias é um homem de muita coragem. É um homem de muita ousadia. Só que, irmãos, Neemias só está fazendo isto porque antes de tudo isso, antes de chegar a acontecer tudo isso que Neemias está vivendo aqui agora, ele buscou a direção de Deus. E quem estava agindo agora e fazendo isso com Neemias, desta forma, era Deus. Era Deus quem estava usando Neemias aqui agora. Era Deus quem estava dizendo a Neemias, mostrando a Neemias, encorajando Neemias: vai, Neemias, eu estou com você. E ele então diz ao rei, para que o rei deixe ele ir à cidade onde os pais dele foram enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Reconstruir algo que era impossível. Ou seja, que existia um documento, que existia uma proibição total de se fazer aquilo. Não era permitido ao rei autorizar ninguém a fazer aquilo. Mas Deus então começa a trabalhar, e ele começa a usar Neemias. E Neemias então diz isso ao rei: deixa eu ir lá, me permita que eu vá nessa cidade e a reconstrua, e a levante novamente. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado,
perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Sabe, aqui neste momento, quando diz que a rainha estava sentada ao lado do rei, provavelmente estaria acontecendo algo muito importante ali, porque na época a rainha só estava com o rei, junto com o rei, em ocasiões especiais. E se neste momento, então, a rainha estava ali sentada junto com o rei, algo estava acontecendo. Não sei se uma festa ou o que o rei estava fazendo ali, mas algo importante estava acontecendo. Primeiro porque Neemias tinha ido servir o vinho ao rei, e agora nos diz que a rainha estava assentada ao lado do rei. E Neemias chega então e diz tudo isso ao rei na presença da rainha. E o rei então pergunta: quanto tempo, Neemias, levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Foi muito rápida a decisão do rei, não foi? Foi na hora. Neemias foi, conversou com o rei, expôs o problema, expôs a sua tristeza, o que estava acontecendo. E o rei: pois bem, Neemias, quanto tempo? Quando você volta? E Neemias, então, ele marcou certo prazo com o rei. E o rei concordou que ele fosse. A seguir, e Neemias ainda continua, ele não parou por aí. Depois de tudo isso, ele pega e diz assim: a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Veja quanta coisa Neemias pediu ao rei. Olha, rei, eu quero ir lá reconstruir a cidade, tá? Eu preciso ir lá, eu preciso da permissão do rei para que eu vá. É interessante, irmãos, nós pensarmos aqui que primeiro Neemias buscou a direção de Deus. Agora ele buscou a permissão de quem? Do rei. Muito sábio Neemias. Ele buscou a permissão do rei. Sem a permissão do rei ele não poderia sair. Mas ele buscou primeiro a direção certa. Ele buscou a direção de Deus primeiro, porque Deus poderia fazer isso. Então, ele pega e ele pede tudo isso ao rei: olha, rei, me dê cartas. Me dê cartas porque eu preciso passar em vários lugares, eu preciso de madeira, porque lá eu vou construir uma casa para mim morar. E eu preciso de madeiras para usar nos muros, em todos os lugares lá. E ele pede então tudo isso ao rei, e o rei lhe concede tudo aquilo que Neemias pede a ele. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Neemias aqui ele reconheceu que a bondosa mão de Deus estava sobre ele, que era Deus quem estava agindo em algo impossível de se fazer. Deus estava permitindo aqui que acontecesse. Deus estava agindo neste momento. E Neemias então diz: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim.
o rei atendeu os meus pedidos. Neemias orou. Neemias intercedeu pela direção do Senhor. Neemias pediu sabedoria a Deus para que ele pudesse reconstruir os muros. E aqui ele reconheceu que quem estava agindo, que quem estava fazendo, era Deus, e não ele. Não porque ele era da confiança do rei, não porque ele tinha um cargo importante e de muita influência aonde ele trabalhava, mas ele reconheceu tudo isto, que era Deus, era a bondosa mão de Deus que estava agindo sobre ele. Por isso o rei atendeu todos os seus pedidos e concedeu a ele tudo aquilo que ele precisava para a reconstrução de Jerusalém. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Olha, o rei fez ainda algo que Neemias não tinha nem pedido. Neemias não tinha pedido uma escolta. Ele não tinha pedido cavaleiros para ir com ele. E o rei ofereceu, o rei mandou. Não, pode ir, vai, uma escolta para proteger Neemias, para ir com ele, para ajudá-lo nesta viagem. Acompanhou-me uma grande escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Irmãos, aqui começa então a aparecer, ou começa a acontecer aqui então, as dificuldades e as lutas que Neemias agora ia começar a enfrentar com relação a esta reconstrução. Os inimigos começam a aparecer, os inimigos de Neemias começam a surgir, e eles ficam irritados, ficam decepcionados, ficam tristes, porque eles sabem, e eles entendem agora, e eles enxergam agora, que existe alguém interessado no bem dos israelitas. Isto era algo que estes homens não queriam. Estes eram alguns inimigos que Neemias então encontrou aqui neste momento. Sabe, irmãos, e vamos trazer um pouco para as nossas vidas, que nesta reconstrução dos muros, Neemias ele enfrentou aqui, ele vai enfrentar muitas dificuldades e muitas lutas. Coisas terríveis agora vão começar a acontecer. Começamos a reconstruir nossos muros, reconstruir a nossa vida, ou reconstruir aquilo que está destruído na nossa vida. E quando nós decidimos realmente a caminharmos com Deus e voltarmos à obediência a tudo aquilo que Deus nos ensina e quer das nossas vidas, é aí que nós começamos as lutas. Quando nós não queremos nada com a vida, ou não estamos preocupados com nada, nós não temos luta. Para que luta? Se nós não estamos nem aí com ninguém, nem com a nossa própria vida. Mas quando começa a reconstrução, quando nós decidimos na nossa vida, falando, eu quero, eu vou fazer, Senhor, me usa, Senhor, para a sua obra, para o seu trabalho, as lutas começam. Os inimigos começam a surgir, as lutas começam a aparecer. Mas não esqueçamos que nós temos que fazer como Neemias. Buscar a direção de Deus, buscar a direção do Senhor em primeiro lugar. Porque quando começarmos a reconstrução, quando começarmos aquilo que nós vamos fazer, quem estará nos guiando, quem estará nos ajudando,
é o Senhor. Sabe, irmãos, e Deus permitindo, então, na próxima semana, nós vamos continuar nossos pensamentos aqui, e nós vamos estar vendo sobre essas lutas que Neemias vai começar a enfrentar aqui com os seus inimigos, né? Vamos ver um pouco aqui quando Neemias chega em Jerusalém, então ele vai fazer a inspeção de tudo aquilo que precisa ser feito. Ele vai ver então como está a cidade que ele ainda não tinha visto, como tudo estava ali, né? Então agora nesse momento que ele chega lá é que ele vai vistoriar tudo e ver como tudo está, e a decepção dele é muito grande. Sabe, agora que ele vai ver quanto trabalho ele vai ter, o que ele vai ter que fazer, o que ele vai ter que usar, né? Quantas pessoas vai precisar para poder realizar este trabalho tão grandioso, esta obra tão grandiosa que Deus tinha colocado em suas mãos e que ele se dispôs a fazer. Independente daquilo que ele tinha que enfrentar, independente das suas lutas, ele decidiu, eu vou, mas primeiro buscou a direção do Senhor. Irmãos, que nós possamos buscar também a direção do Senhor para as nossas vidas, para enfrentarmos as nossas lutas. E não esquecermos, irmãos, a construção, reconstruirmos ou levantarmos os muros, não é da noite para o dia. Leva tempo, mas nós temos que começar. Se nós não começarmos a construir, a reconstruir os muros, a levantar as portas que foram destruídas, nós não chegaremos no fim da reconstrução, né? Que a obra da nossa reconstrução, então, não pare pelo caminho, né? Que ela continue e que nós possamos conseguir chegar ao final dela, e que no final de tudo isso a honra e a glória seja do Senhor, assim como foi na vida de Neemias. Amém.